Então, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. A gente agora vai dar início à 21ª live, Programa Empreendedorismo Fiocruz Convida, transformando ciência em empreendedorismo de impacto do laboratório ao mercado, um caminho para a inovação. Hoje a gente tem a felicidade de receber o Francisco Javier Salvatelli, da Gridex. Então, só lembrando a todos que esse evento está sendo gravado e vai ficar disponível no YouTube do programa Empreendedorismo Fiocruz, todos podem ter acesso depois. E a live vai funcionar da seguinte maneira, né? Primeiramente, o Francisco vai falar sobre a sua aula e, posteriormente, a gente vai abrir o microfone para ter um ambiente de debate. Então, eu peço que todos, né, guardem suas perguntas, podem abrir o microfone e se apresentar para esse ambiente de debate, que é o grande objetivo dessa live, que é justamente criar um canal institucional, né, de debate sobre o tema empreendedorismo e inovação da Fiocruz. Então, Celeste, passo a palavra para você para as boas-vindas. Você está mutada, Celeste. Bom, eu quero agradecer a todos, né, amigos, parceiros, colegas da Fiocruz e de outras instituições brasileiras e fora até do Brasil. Agradecer enormemente ao Francisco Salvatelli, né, a disponibilidade de compartilhar conosco, né, suas experiências, para enriquecer seguramente esse ambiente de debate que vimos tentando empreender e fortalecer. Queria também agradecer aos nossos parceiros lá do Instituto Carlos Chagas, da Fiocruz Paraná, que foi quem nos ajudou, né, a chegar perto aqui do nosso palestrante de hoje, e que a Karen está presente, né? Não sei se a Patrícia vai estar aqui conosco, mas, enfim, muito obrigada a vocês que colaboraram aí para a gente colocar e pautar esse nosso tema de hoje, né? Então é isso, gente. É sempre uma alegria, sempre, né, é um momento assim extremamente interessante e seguramente hoje não vai ser diferente. Então vamos aí ouvir o nosso palestrante, que a gente tem aí a honra de receber aqui hoje nesse nosso espaço do programa de Fiocruz Empreendedorismo Convida. Então, com a palavra aí, Francisco. Boa tarde a todos. Obrigado, Anderson e Celeste, pelo convite, a Karen por fazer a conexão. Para mim é um prazer poder falar com vocês, entendendo a história e a trajetória do Fiocruz. Então, espero poder contribuir um pouquinho ao programa de empreendedorismo, né, que se propõe o Fiocruz, em pós de promover a inovação e a transformação da ciência em produtos ou serviços que cheguem à população. Sim? Um pouco, e agradeço a todo o público aí pelo interesse e desde já fico aberto, sim? Eu vou fazer uma apresentação, primeiro para falar um pouquinho de mim. Eu sou Francisco Salvatelli, sou argentino, moro no Brasil desde 2010 e já é a minha segunda moradia no Brasil. Eu morei de criança aqui e em 2010 voltei. Eu sou agrônomo de formação. Durante a minha época de estudo de agronomia, eu tive uma curta passagem pela pesquisa, sim. E naquele momento eu me lembro de ter perguntado para em fisiologia de girassol né? E me lembro de ter perguntado para uma postdoc que trabalhava no mesmo laboratório, como que o produtor ia utilizar essa ciência que ela estava estudando. E a resposta não foi direta, nem muito menos, sim? Isso, para mim, me decepcionou um pouco. Falei, não, eu preciso estar no lado da produção, sim? E a partir daí sempre trabalhei na parte de produção. Depois que, na parte de produção agrícola, em grandes empresas, depois que nasceram meus filhos, brasileiros eles,
minha filha, meu filho. Aí eu pensei, bom, não, peraí, tenho que fazer alguma coisa diferente, o mundo está ficando um pouquinho quente demais, tenho que tentar deixar um mundo melhor para eles. E aí que comecei com uma procura, e durante essa procura, que durou mais ou menos 3 anos, é que eu me cruzei com a Gridex, entendi o projeto da Gridex e aí encontrei a resposta que eu estava procurando, a mesma resposta que eu tinha pedido para aquela pós-doutoranda na Argentina, encontrei na Gridex, e a partir de 2021 eu me juntei a trazer esse modelo e adaptar esse modelo da Gridex aqui no Brasil. Então, eu vou fazer uma apresentação, não vai durar muito, não vou tomar muito tempo de vocês, será 20 minutos, meia hora no máximo. E a ideia é poder provocar aí mais perguntas, tirar dúvidas, que a gente possa conversar sobre o que vocês sentem desde o lado da ciência e desde o lado do empreendedorismo e como a gente trabalha sobre isso. Sim? Então, deixa eu ver. Passa. Aí tá. Então, um pouco o que todos nós sabemos, sim, é que o mundo está nos exigindo transformar a nossa matriz produtiva e de consumo. Sim, em 2009 foi desenvolvida essa teoria dos limites planetários, que viria a ser os limites onde o desenvolvimento no planeta consegue conciliar a vida do ser humano. Quais são esses limites sem passar a que isso não tenha volta atrás. Mas como vocês veem aí na evolução, desde 2009, quando foi desenvolvida essa teoria em Estocolmo, o que está acontecendo é que a gente vem ultrapassando esses limites, sim? Então, precisamos, de alguma maneira, agir rápido, sim? Quando a gente fala desses limites, sim, o que a gente está vendo são esses acontecimentos de focos de incêndio, chuvas, enchentes, extremidades, né, entre essas condições climáticas, coisa que estão se fazendo muito mais frequentes, sim? E tudo que isso ocasiona na parte que vocês conhecem muito bem, a parte de saúde pública, de saúde do ser humano, de sociedade em si, sim? E um pouco a ONU tenta englobar dentro dos desafios, sim, globais, justamente dar um horizonte de como fazer as coisas para melhorar essas condições para o ser humano, que tem a ver com o dia a dia nosso, sim? Mas, em definitiva, o que podemos resumir tudo isso é numa grande demanda de soluções, de produtos, soluções, serviços que possam resolver esses desafios. E não vamos ter uma bala de prata, digamos, não vai ser uma solução o que vai salvar a gente, senão que precisamos muitas em diferentes setores, em diferentes indústrias, para nos ajudar a reverter essa situação. Do outro lado da demanda está a oferta. A ciência, que vem acumulando conhecimento faz séculos, sim? Nos últimos 15, 20 anos, teve avanços maravilhosos, sim? Muito exponenciais, se quiser chamar. E, particularmente, teve algumas áreas que esse desenvolvimento nos permitem abrir uma infinidade de novas portas e explorar novas soluções, sim? Então, quando a gente pensa na sequenciação, quanto custava fazer uma sequenciação de genoma há uns 15, 20 anos atrás, estava só em algumas empresas com muito capital. Hoje, você consegue sequenciar por
muitíssimo menos, né, por menos de $1.000 e proximamente talvez por menos de 100, com diferentes tecnologias, com diferentes qualidades, sim. Também foram desenvolvidas essas ferramentas como o CRISPR de edição gênica, que nos permitem hoje fazer edição de uma maneira muito mais assertiva e de uma maneira muito mais econômica em praticamente qualquer lugar do mundo, tendo conhecimento. Então, isso nos permite explorar diferentes opções, sim? E também, por outro lado, em outro âmbito de conhecimento, a digitalização, a bioinformática, a capacidade de transformar informação em bits, em bytes, sim? E a partir daí poder manejar ou gestionar uma enorme quantidade de informação, e hoje com ferramentas como machine learning, inteligência artificial, mas também outros avanços como nos setores de ótica, de microfluídica, digamos, temos tantos avanços na parte científica que isso nos dá um enorme potencial de exploração. Então, a ciência provavelmente tem a grande parte das respostas que a gente precisa como planeta e como sociedade. Por isso que a gente, desde a Gridex, vê como um momento perfeito para a ciência realmente trazer desde o laboratório ao mercado esses produtos, essas soluções. Então, mas tem que transformar esse conhecimento em produtos e soluções. Quando a gente vê como o mundo está enxergando isso, não é uma questão da Gridex de ver ou não, mas o mundo está enxergando isso, e vocês veem como o mundo direciona parte dos investimentos, nesse caso, o investimento de venture capital, o capital de risco, o capital empreendedor, como isso vem se transformando, né? Se vocês veem aí 2019, com alguns poucos, pensem que a primeira biotech, o que se conhece como o primeiro caso de biotech financiado com venture capital é a Genentech. A Genentech é mais ou menos no ano 75, sim, mais ou menos. Então, tudo isso é relativamente novo, sim? Mas se vocês verem, a partir dos últimos 10 anos, todos esses investimentos, sim, vêm em crescimento, particularmente 2021, que foi na parte da pandemia, onde teve muito investimento. Depois isso voltou a descer, mas mantém um nível mais alto que na pré-pandemia. E o que se vê é que essa tendência de crescimento em biologia, ou investimentos em biologia, investimentos em ciência, tenderia a crescer nos próximos anos. E particularmente quando você vê o quanto é investido em Estados Unidos, em Europa, em Ásia, o potencial da América Latina dentro desse conjunto é enorme. Ou seja, o esperado é que esses investimentos cresçam nos próximos anos e cresçam substancialmente. Hein? Quando a gente vai, ou seja, isso acontece no mundo, quando a gente entende, vai e foca na América Latina, a gente sabe mais ou menos que temos mais de 200.000 pesquisadores em ciências da vida, grande parte disso está no Brasil, sim, o Brasil tem mais ou menos acima de 70% dos pesquisadores da América Latina e Caribe. O Brasil é o maior produtor nessa região de papers, de patentes, sim. Temos talento científico, temos talento empreendedor na América Latina, sim. Temos a maior biodiversidade do planeta, mas acontece uma coisa. Quando a gente vê quanto da produção científica produzida, e aqui tem um exemplo do Brasil, mas é transponável aos outros países da América Latina, acontece exatamente a mesma coisa, em maior ou menor medida. Da produção científica,
apenas menos de 2% acaba num pedido de patente, e isso não quer dizer que a gente esteja capturando o valor, porque muitos pedidos de patentes, como a gente já sabe, ficam nas instituições ou nos papers, mas não se transforma num produto ou solução que impacte a sociedade. Então, entendendo esse momento, essa convergência de demanda, uma demanda urgente por parte da sociedade, do planeta, em soluções, entendendo a oferta que hoje a gente tem ferramentas muito poderosas dentro da ciência e entendendo que a América Latina tem todo esse potencial, é que a gente da Gridex começou a entender como fazer isso acontecer, sim? Quando o Matias começou, o Matias é o fundador da Gridex, começou a olhar de investir em ciência, viu que não tinha tantos, não projetos, mas empresas formadas, sim, para isso. Empresas para responder a desafios globais, sim? Então, a decisão aí era, ok, vou investir em outro lugar, ou eu crio as empresas. Então, a partir daí começou essa ideia de, ok, como criar empresas de base científica. E daí que nasce a Gridex, fazendo seu primeiro investimento em 2017. Então, a Gridex é o quê? É um fundo privado, chamado de Venture Capital ou Capital Empreendedor, que investe naquelas equipes científicas que querem empreender, sim, em diferentes áreas de biotecnologia. Tá? Então, investimos naquelas equipes científicas para essas equipes formarem as empresas, sim, e para transformar essa ciência, esse conhecimento científico em um produto ou um serviço para a sociedade e que gere um impacto nessa sociedade, sim? Como então, e por que aqui por que uma empresa, sim? Porque a gente acredita que no mundo que hoje a gente vive, a empresa é a melhor forma de canalizar, ou é um veículo mais eficiente possível para canalizar essa transformação. E quando a gente fala de gerar impacto, sim, a gente entende como o impacto é a quantas pessoas você consegue chegar, a quantas o mercado, quanto você consegue atingir. Para dar um exemplo assim bem simples, se a gente pensa num substituto do plástico, sim, que a gente sabe que precisamos e tal. Então eu tenho um substituto do plástico vindo de petróleo. Eu tenho esse substituto que é o mais verde, impressionantemente dá para reciclar, dá para compostar, dá para biodegradável, o que você quiser, e pode usar múltiplos usos. Se esse plástico custar 100 vezes mais caro que o plástico que hoje está, é provável que esse plástico não seja implementado porque as pessoas não vão poder pagar esse plástico. Então, não é uma questão só de vontade, senão que tem que ser competitivamente bom esse substituto para poder ser implementado. E quanto mais seja implementado, maior o impacto vai ter. Desde a Gridex, então, o que a gente pensa é, ok, como eu gero esse impacto? E aí a gente pensou nessas três colunas, nesses três S, sim, que são equipes científicas que tenham essa intenção, e não precisa saber como, mas a intenção de transformar esse conhecimento em algum produto ou serviço para que chegue à sociedade.
A essa equipe, sim, também somamos um empreendedor ou empreendedora de negócios, isto é, um perfil de negócios, uma pessoa que tem um conhecimento complementar à ciência e que saiba navegar nesses dois mundos de ciência e mercado, sim? E o capital empreendedor, ou venture capital, seria o terceiro pé, coluna, sim? E utilizamos o capital empreendedor para financiar essa geração de empresas de impacto. E a Gridex é o catalisador disso, sim? Nós não somos os protagonistas, apenas somos alguém que conhece de ambos os mundos e, com a nossa trajetória, juntamos essas equipes, sabemos conversar com e entrosar essas equipes, sim? E entendemos o capital empreendedor para financiar e como desenhar as empresas para financiar essas startups e tentar chegar ao mercado da maneira mais eficiente e mais rápido possível, sim? Porque, em definitiva, a gente não só precisa de muitas soluções, senão que precisamos chegar rápido, sim? O tempo está apertando. Então, para tudo isso, a gente gerou um modelo que a gente compara com uma metamorfose, porque o bichinho que começa esse processo é totalmente diferente daquele que acaba nascendo. Esse modelo a gente desenvolveu e procura, por um lado, explorar, ou seja, conhecer, sim, os campos, e agora eu vou entrar um pouquinho no detalhe de processo, mas é explorar, ajudar a construir, a transformar essa ciência em empresas e ajudar a crescer essas empresas o mais rápido possível. O nosso processo de Explore, então, tem duas partes em paralelo. Por um lado, o Explore científico, do qual faz parte, talvez, essa conversa, onde a gente vai até a fonte, vai até as universidades, até as instituições de pesquisa, para conhecer pesquisadores, conhecer equipes científicas, conhecer pesquisadoras e entender, por um lado, essa intenção de empreender, ou intenção de transformar conhecimento em produto-solução, sim? Só a intenção, não precisa de CNPJ, não precisa de pedido de patente, não precisa de patente, não precisa de nada a priori, sim? Mas que, lógico, uma ideia, mas e quanto mais avançado, pode ser melhor, quanto mais provado, mas sempre quando tenha muito sustento do lado científico, sim? Que esteja na equipe, nesse conhecimento da equipe. Então, a intenção de empreender esse conhecimento, e a gente o que tenta entender é que esse conhecimento eventualmente possa vir a resolver algum desafio global, sim? E que essa tecnologia, esse conhecimento, tenha uma abordagem original daquilo que no mundo está acontecendo. Mas que a promessa de, ok, é um desafio, é um risco, mas se a gente conseguir resolver esse desafio, vamos ter um ganho muito grande, sim, um impacto muito grande. A gente faz essa seleção em toda a América Latina, sim, e selecionamos 20 projetos por ano. Não são projetos, desculpa, são 20 equipes científicas e seus projetos, sim. Em paralelo a isso, a gente faz também uma seleção do lado de negócios, isto é, pessoas que têm um perfil de negócio, uma formação de negócios, que estão no momento de vida de empreender, de querer gerar impacto, de que admiram ou respeitam a ciência, mas não necessariamente eles se conhecem, eles se cruzam,
muitas vezes o empreendedorismo, e por isso a importância de programas como esse, de empreendedorismo para Fiocruz, ou outros programas de empreendedorismo que estão cada vez sendo mais comuns em universidades e instituições, onde juntam esses conhecimentos complementares, sim? O conhecimento que essa pessoa de negócios tem, essa bagagem que ele traz, sim? É complementar ao que a ciência precisa. A ciência, por si só, não é suficiente. É muito boa, é muito importante, mas não é suficiente. A ciência, para chegar ao mercado, precisa de conhecimentos complementares para chegar da melhor forma e gerar o maior impacto possível. Sim? Então, desse lado da parte de negócios, a gente seleciona também 20, 25 empreendedores e empreendedoras por ano. Sim? Aí vamos a passar na segunda etapa, essas duas seleções, seleções de empreendedores e empreendedoras e equipes científicas e seus projetos vão trabalhar juntos durante Ignite, que é o programa de 3 meses, onde a gente busca transformar esses projetos em startups, sim, e com um desenho específico para venture capital ou capital empreendedor, sim? E onde desejavelmente acontece, pode ser que aconteça ou não, um match, uma união entre ciência e negócios, sim? A gente provoca diferentes atividades, traz conteúdo, traz convidados, tem diferentes dinâmicas para trabalharem todos com todos, para interagirem, sim? E o que buscamos aí é que a equipe científica ache em um empreendedor ou empreendedora uma sinergia tal, uma química tal, que decidam a partir daí trabalhar juntos, sim? Então, uma vez que isso acontece e que tem que ser uma escolha mútua, a equipe científica escolhe empreendedor, empreendedora, o empreendedor, empreendedora escolhe essa mesma equipe científica e a partir daí trabalham juntos, sim? Nesse desenho, nesse desenvolvimento do projeto, para transformá-lo numa empresa. Acabados esses 3 meses, que acaba com uma apresentação, nós da Gridex voltamos a selecionar em quais desses projetos em quais dessas equipes a gente vai investir. A gente comunica, sim, aos fundadores, e a partir daí eles montam a empresa, desenham a empresa, validam tudo o que foi falado nos 3 meses e a gente investe nessas novas empresas. Sim? Mais ou menos até agora a gente vem investindo, só para vocês terem ideia dos últimos números do ano passado, desse ano, que foi o BAT, tivemos esse ano 400, mais ou menos, 400 equipes científicas com seus projetos inscritos. Desses, a gente pré-selecionou 50 e selecionou 20 para participar de Ignite. E dessas 20 equipes científicas, a gente vai investir ainda um número a definir, mas entre 10 e 12 empresas, sim? Então, mais ou menos, são esses os últimos números. Não tem um número definido para investir, a priori, podemos investir em mais ou menos. O que a gente tem que entender é que aquela equipe se entrosou o suficiente, entendeu essa trilha de venture capital, sim, e aí eu quero fazer uma salvedade. Empreendedorismo, vocês podem empreender de diferentes maneiras, sim? Então, você pode fazer ciência dentro da academia, ciência dentro de uma empresa, e você pode empreender, sim? E empreender, você pode empreender por um lado de fazer uma pequena e média empresa, que pode gerar emprego, pode gerar muito revenue, muito income, sim? E empreender nessa trilha de venture capital é bem específico,
da indústria de venture capital e do que a indústria precisa para financiar esse tipo de projeto, sim? A partir que a gente decide o investimento, a gente conecta essa nova empresa com outras aceleradoras, fundos, potenciais parceiros, clientes e mais, para ajudar estrategicamente a essa empresa a crescer o mais rápido possível, sim? Alguns exemplos de empresas que a gente ajudou a criar, na verdade, e está trabalhando. A New Organs é uma empresa que está desenvolvendo órgãos em porcos para transplante humano. Sim? E eu trouxe alguns exemplos de saúde porque que estão mais ligados com a área de vocês. A STAM é uma empresa que está fazendo uma nova geração de bioreatores, sim? Com microfluídica, fluxo laminar, fluxo contínuo, com a ideia um pouco de poder descentralizar a biomanufatura, sim? A OncoPrecision é uma empresa que começou, digamos, a fazer o que eles chamam de avatars. Então, a partir de uma amostra, uma biópsia de um tumor de uma pessoa específica, eles fazem um cultivo celular, experimentam diferentes combinações de drogas disponíveis no país, e em menos de 7 dias você tem a determinação de qual é o melhor tratamento para aquele paciente específico. Agora eles estão também trabalhando no desenvolvimento do próprio pipeline de drogas oncolíticas, sim? Esses são só alguns exemplos, sim? Hoje a Gridex investe em biotecnologia como um todo, então a gente tem hoje mais de aí esse número está desatualizado, hoje são mais de 70 empresas investidas, sim, onde tem mais de 800 pessoas trabalhando, 600 dessas pessoas são cientistas, em 7 países diferentes e em diferentes setores, sim? Além de saúde e diagnóstico, a gente trabalha na área de agropecuária, alimentos, ferramentas, saúde, clima, novos materiais, que, em definitiva, acabam impactando ou ajudando ou buscando soluções para aqueles grandes desafios que a gente tem como planeta e como sociedade. Sim? Bom, essa era a minha apresentação. Aqui vocês têm meus dados de contato. Aqui num site aí que aparece, www.gridexponential.com, tem a chamada que estamos abrindo nos próximos dias, a chamada para novos projetos, sim? É uma chamada que abre agora no dia 8 de outubro, onde é muito fácil a inscrição, não precisa preparar nada. O que a gente precisa entender é o título do projeto e mais algumas linhas bem simples sobre isso. Pode inscrever mais de um projeto, se quiserem, sim? E a gente vai começar essa avaliação, sim? Essa troca de ideias, para entender se faz sentido. E aí é outra coisa importante, que a Gridex é um fundo que tem um escopo de trabalho e que tem uma forma de pensar e investir, tem outros fundos, tem outras alternativas, e estar ou não necessariamente quer dizer que o projeto possa ser bom ou não, senão que está alinhado com o que o fundo precisa, com o que a gente acredita, com o que a gente acredita que pode aportar mais valor, sim? Mas aí vocês têm meu contato, qualquer coisa, fico à disposição, e acho que estamos abertos a perguntas para poder pensar um pouco juntos sobre isso, sim? Muito obrigado, Fran. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho da Grid, que você teve tão pouco tempo quanto essa empresa investida e o potencial de impacto global que espero em prazo aí curto de tempo a gente possa vislumbrar.
Então, pessoal, está aberto agora para a parte de debate, de perguntas. Fica à vontade para levantar a mão, abrir o microfone e fazer a pergunta. A Celeste estava com a mão levantada. Celeste, quer iniciar? Sim, obrigada, Anderson. Eu gostaria de fazer um comentário inicial. Primeiramente, agradecer muito ao Francisco, né, a clareza, coloca o modelo, né, da operação da GRIDS. Acho que todos nós presentes aqui e todos que lidam com o empreendedorismo sabem dos desafios, sabem, né, da complexidade que é transformar conhecimento em produtos e serviços. Então, realmente, os dados que vocês apresentam são bastante significativos, né, pelo tempo de operação, pelo valor dos recursos investidos e muitas coisas aí a serem perguntadas, mas o que eu gostaria de considerar nesse momento é as situações diferentes quando nós falamos de grupos, equipes científicas, se essas equipes científicas estão inseridas numa instituição pública, se essas equipes científicas são livres, estão independentes, se essas equipes estão no ambiente privado, né? Então, sendo de uma instituição pública, e a Fiocruz, depois de mais de 120 anos, nós conseguimos aprovar recentemente um programa de empreendedorismo, né, que ficou em debate, sendo construído e debatido de 2019 a 2023. Em 2023, apresentamos no Conselho Deliberativo, em outubro, para ser aprovado em maio de 2024 e publicado uma normativa e uma portaria que oficialize e formalize um programa em meados de junho de 2024. Tempo de debate, já dá para compreender a complexidade que é uma instituição lidar com o tema no ambiente público, né? E, nesse sentido, a Fiocruz, ainda setor saúde, vinculado ao governo federal, vinculado ao Ministério da Saúde, com toda a missão de atender o Sistema Único de Saúde, suas prioridades, conseguir trabalhar nesse sentido do empreendedorismo está sendo assim um desafio grande e, ao mesmo tempo, uma alegria muito grande a gente está conseguindo chegar nesse momento, né? Mas uma dúvida muito forte que fica, Francisco, no modelo que você expôs, que, entendendo pelo lado Fiocruz, entendendo pelo lado Brasil, as instituições públicas, a gente ajudou a formar Brasil de norte a sul, nessa questão de propriedade intelectual, transferência de tecnologia, empreendedorismo, essa interação público-privado. A gente está num estágio, né, de aplicação de um marco legal de 2016, 2018, onde houve uma emenda constitucional que dá toda clareza que o Estado pode, deve empreender, tentando dar uma segurança jurídica para as nossas instituições transitarem nesse negócio, né? Mas dentro desse contexto mais promissor do Brasil nesses últimos anos, com esse marco legal que abre essas possibilidades para o ambiente público, a Fiocruz apresenta um programa de empreendedorismo inicialmente focado no conhecimento gerado internamente e em parceria com terceiros, num modelo que, inspirado bastante no modelo do Instituto Pasteur, prevendo um tempo, né, de até 6 meses, uma pré-maturação, uma oferta interna para dar porque nós somos uma instituição pública de pesquisa, mas temos indústria, então temos um formato diferente, né, e outras meia dúzia, mais um pouco de instituições públicas têm esse formato no Brasil, Butantan e outros. Ou seja, depois desse ritual aí de uns 6, 7 meses, a gente começar a maturar, e o nosso modelo prevê até 24 meses da instituição investindo em todo o processo de maturação de negócios, investindo recursos mesmo para que precisa, né, a tecnologia sair do TRL-X para YZ, ou seja, e uma abertura de uma que nós denominamos spin-off depois desse processo todo, numa ideia de quanto maior tempo de maturação, de investimento interno, maior liberdade para o grupo usar os laboratórios, fazer uso, né? São um grupo que é da instituição ainda, então uma informalidade maior. E a abertura do CNPJ, no nosso caso spin-off, mas nós também vamos brevemente abrir uma normativa para apoiar conhecimentos de fora, e aí chamamos de startup, mas só nesse momento
é que tem um contrato de licença daquela tecnologia para que o grupo pode, de fato, né, começar a lidar no mercado, né, ter investimento, etc, etc. E, a partir daí, também, toda a relação com a instituição é muito formal, tudo é contratualizado. E se tem algum serviço nosso que é pago, possivelmente vai ser cobrado também dessa spin-off que saiu. Então só para ficar claro, Francisco, que tem modelos e modelos. Eu estou aqui muito rapidamente falando do formato do nosso modelo. E, no caso, né, independente de ser ou não Fiocruz, o conhecimento científico ele é de titularidade daquela instituição. A lei de propriedade industrial é clara e outras legislações é clara. Então, não tem equipe científica que vai ter liberdade de operar se não tem uma relação institucional com a instituição. Não é? Uma transferência de tecnologia, uma parceria qualquer que permita. Eu estou dizendo isso só para dar assim, um guarda-chuva aqui no debate, porque espero que tenham muitas pessoas da Fiocruz aqui presentes, de outras instituições públicas também. Mas era apenas isso, Francisco. Então, eu acho que a gente agradece enormemente trazer esse debate, porque a nossa ideia é conhecer o ecossistema, o que ele tem, o que a gente pode estar batendo na porta de quem, em que momento, entendeu? Porque nós não somos autossuficientes, a gente sabe disso, a gente tem que buscar parcerias em vários momentos desse processo de maturação. Então, eu te agradeço você, e aí já vi que a Fernanda Pisa está inscrita, mas, enfim, vamos ouvir os demais. Só queria aclarar, obrigado, Celeste, só queria aclarar que é exatamente isso. Na verdade, quando uma vez, ou seja, o caminho normal para fazer todo esse processo com a gente e demais, uma vez que forma uma empresa, essa empresa vai ter o vínculo institucional, ou seja, se continuar usando os laboratórios, nesse caso do Fiocruz, essa empresa vai ter um contrato de prestação de serviço por parte do Fiocruz para pagar esses serviços, esse espaço que utilizar. Sim, então, essa empresa vai pagar para o Fiocruz. E, enquanto à propriedade intelectual, essa propriedade intelectual vai ser do Fiocruz. E aí, o que tem que buscar é de licenciar, que eu entendo que é possível, eu estive lendo um pouco, essa tecnologia para aquela empresa nova, para explorar comercialmente, e isso vem a resultar em royalties, isso vai parar para a Fiocruz e inventores da patente. Essa relação que fica, sim, fazendo essa empresa. Sim? A empresa é o veículo que vai transformar essa tecnologia e vai levar para o mercado, sim? Enquanto a propriedade intelectual que foi gerada dentro do Fiocruz vai ficar no Fiocruz, e caso utilize os laboratórios, que é o que normalmente acontece, porque a gente entra muito, muito cedo nesses desenvolvimentos, normalmente esses pesquisadores continuam fazendo essa pesquisa dentro do mesmo laboratório, só que agora pagando o serviço, pagando o espaço, pagando a utilização de equipamentos que forem necessários. Sim? Obrigado, Francisco. Perfeito, obrigado, Fran. Passar a palavra agora para a Fernanda Pisa. Mais uma vez, obrigado aí pela participação. E já adianto o spoiler, a Fernanda Pisa a gente vai ter a honra de receber, como também a nossa convidada aqui desse espaço, desse ambiente, na live de novembro. Então, Fernanda, a palavra está com você. Obrigado. Anderson, obrigada. Boa tarde a todos. Francisco, obrigada pela apresentação. Minha curiosidade, assim, o modelo de vocês é um modelo bastante diferente, e eu fico com curiosidade, assim, queria que você falasse um pouco de uma ou duas, né, boas surpresas deste modelo que vocês tiveram, né, o que foi que vocês não imaginavam e que foi alguma coisa que neste modelo funcionou muito bem, e dois desafios que esse modelo traz para vocês comparado com outros modelos de venture capital ou venture builder, assim, para ter uma ideia. Ok. Grata surpresa não, era uma hipótese a comprovar, né? Porque imaginário coletivo é por que a ciência da América Latina vai ser competitiva contra um Stanford, um MIT, um UC Berkeley. E a verdade é que quando você coloca a ciência, ou seja, você pega a ciência da América Latina, que está em constante colaboração com o mundo,
eles estão super bem vinculados. Então, são pessoas super colaborativas. A nossa ciência é muito colaborativa, é muito criativa, em geral, por uma insuficiência de recursos, talvez, ou de ter que colocar criatividade para fazer as coisas acontecerem, mas que, quando dadas as mesmas oportunidades, são super competitivas a nível global. Então, em alguns lugares, a gente entende que não somos, sei lá, descobrimento de moléculas. E talvez é muito difícil, porque é um caminho muito longo, e talvez, como o venture capital não seja competitivo, em desenvolvimento de uma terapia, talvez é muito difícil desde a América Latina, mas quando você vê a quantidade de ciência e soluções que vão viabilizar terapias, que vão viabilizar novas moléculas, aí a gente tem muita coisa para explorar, sim, muita. Agora, com o tema de biodiversidade e essas novas ferramentas que eu expliquei, eu acho que temos uma oportunidade enorme de explorar novas soluções na natureza, sim? Então, por um lado, eu acho que temos você vê a transformação nesse programa que a gente tem, quando você vê a transformação dessa equipe científica no início e no fim do programa, eu acho fantástico, porque a forma de pensar essa ciência muda e muito. Ou seja, é desejável que mude, a gente trabalha para isso, sim, e quando isso acontece, é fantástico. E quando você junta essa pessoa empreendedora de negócios com ciência, e quando esse match traciona, é lindo de ver como acelera esse projeto, sim? É lindo e talvez é o principal desafio, porque a linguagem entre negócios e ciência é muito, muito diferente. Então, conciliar esses dois mundos em um processo de tempo relativamente curto, sim, não é fácil, sim, não é para nada fácil, mas quando isso acontece é lindo de ver, sim? Então, por um lado, eu acho que é o lindo e é o desafio. Trazer empreendedores e empreendedoras, e tem muita gente que de empreendedores de negócios que estão empreendendo em outras e vão para o digital, vão para o varejo, e não conhecem o que a ciência tem para oferecer de potencial de impacto, sim? E às vezes é muito difícil até de avaliar, por isso que a gente faz essa triagem, essa curadoria, digamos, para ambos os lados, né? Porque também para cientistas escolher um empreendedor de negócios não é fácil. Então, a gente meio que vai, por isso que eu falei, que a gente catalisa esse processo, porque dentro da nossa equipe, da Gridex, a gente tem cientistas e tem empreendedores de negócios. Então, a gente vai conciliando e vai tendo as visões de cada um e respeitar esses momentos, respeitar as transições, respeitar esse processo de crescimento ou de trazer alguma coisa nova à mesa. Tanto para ambos os lados, eu acho que é o grande desafio. Mas quando acontece, ou seja, você vê, a Gridex hoje é o fundo que maior em biotech, né, que mais investimentos tem na América Latina, na região. E somos pequenos, ou seja, 70, sim, é muito, mas não é nada. Se a gente vê esses 200 mil pesquisadores da ciência da vida, 20 mil deles, e desses cientistas que poderiam ter um projeto investível e que 1% transforme isso numa empresa, estamos falando de 2.000 empresas. A gente não é nada. Então, o potencial que tem de crescimento, eu acho que é fantástico. Tem desafios, inclusive, bom, a Celeste agora descreveu esse desafio da parte mais burocrática, digamos, disso acontecer, dos medos dos cientistas, se pode, não pode. E eu acho que Fernanda, eu estou desde 2021 mergulhando nesse mundo de ciência, e
a transformação que eu vi no Brasil desde 2021 até agora é fantástica, sim? Ou seja, como isso está mudando e está mudando rápido, ainda falta, sim, falta, mas, bom, mas está indo num caminho muito mais aberto, você nota das instituições muita mais flexibilidade. Então, eu acho que tem coisas ainda para acontecer, mas que está rolando, está indo. É tudo muito novo. Se você pegar o fundo de venture capital que mais investiu em ciência ou em biotech, nesse tipo de empresa que a gente faz é o SOSV, né, americano, é o que está por trás da IndieBio e Hatch e outras. Eles têm 1.100 investimentos, sim? E o primeiro fundo deles não tem 10 anos, é de 2015. Então, ainda tem muita coisa para acontecer, ainda temos muita coisa para aprender, ainda tem muita coisa para ser definida, tem muita incerteza, mas é um modelo que a gente acredita que está, quando você vê como está evolucionando o portfólio, você fala, parece que está indo bem. Falta ainda, mas... Não, ótimo, é uma jornada, né, Francisco? É uma jornada de aprendizado para todos. Mas obrigada por compartilhar. Obrigado, Fernanda, pela colaboração aí de sempre. A gente tem uma pergunta aqui do Eduardo sobre a fase que o Grid investe nas startups. Eduardo, se possível, eu pedir para você abrir o microfone, se apresenta aí para a gente e pode fazer a pergunta diretamente para o Fran. Acho que o Eduardo não está aí, mas então passo aqui a pergunta. Fran, a Grid investe em startups nas fases de ideação e validação ou somente startups escaláveis que geram receita? Não, a gente pode investir até numa ideia, sim? Sempre que super bem suportada, sustentada cientificamente e que a gente entenda que tem conhecimento suficiente em volta a essa hipótese, pode ser. Não é o mais comum, senão que a gente busca ter alguma evidência, mas não precisa MVP, não precisa de pedido de patente, não precisa de ter vendas. Te diria que ao contrário. Normalmente, porque a gente não dá muita bola para o TRL, mas eu sei que todo mundo olha muito para isso, é antes de 3, sim? Para ficar um pouco mais claro. E uma das coisas que, e talvez voltando também um pouco a Fernanda, esse negócio de que a gente fala, não, porque buscamos soluções globais, né, que resolvam desafios globais. Isso tem a ver com uma maturidade da indústria de venture capital na região, sim? Hoje, você tem muitos poucos fundos que investem em venture capital em biotech, em empresas pré-operacionais ou pré-revenues, pré-venda, sim? Então, se você não tem uma solução que esteja atacando algum gargalo, problema global, provavelmente o seu universo de investidores vai diminuir muitíssimo. E vai ser muito difícil disso acontecer. Não é fácil, não é. Então, os fundos estão acostumados normalmente a avaliar de outra forma os investimentos. Em biotech tem muitas particularidades, então tem que entender isso, sim? Então, a gente não tem problema, a gente entende isso, a gente não pede vendas. É muito provável que nenhum dos nossos investimentos tenha vendas em menos de 3, 5, 7 anos. A gente sabe disso. E a gente não pede isso. Sim, não pode perder de vista o mercado, né? Mas a gente sabe que, ou por regulatório, ou por propriedade intelectual, por P&D mesmo, tudo isso tem uns tempos totalmente diferentes a investimentos em qualquer outra tecnologia. Sim?
Bacana, Fran. Acho muito importante essa não preocupação com o nível de maturidade tecnológica, que a gente viu isso muito em um dos nossos casos pilotos, né? Porque a gente vê muito em editais de subvenção aqui no Brasil que priorizam TRLs elevados com uma nota de avaliação ou uma nota de corte a partir de tal TRL. A gente viu o nosso caso prático, principalmente na área de saúde. Não adianta você estar num TRL avançado, com uma prova de conceito feita, mas em que condições aquilo foi feito? Foi feito em boas práticas de laboratório, né? Ou não, né? Então, muitas vezes, estar em TRL avançado quer dizer que você tem que voltar e refazer o que você foi feito para depois fazer lá de novo uma validação dentro dessas condições. Então, acho que quanto antes, né, se ter um apoio nesse sentido, acho que já direciona, isso é bastante importante. Tem uma pergunta agora aqui. Fala. O mesmo caso, Anderson, só na parte de propriedade intelectual, muitas vezes um pouco o sistema nos empurra a preencher um pedido de patente. E, na verdade, quando você faz isso, o reloginho começou a contar, digamos. Então, você vai precisar mais dinheiro, vai precisar, sei lá. Então, às vezes é melhor você entender muito mais em profundidade aquilo que você está fazendo, aquele projeto que você está fazendo, entender qual que seria a melhor estratégia e aí começar a fazer essas coberturas de propriedade intelectual. E não antes, porque senão você fica engessado naquilo que você fez por uma questão de querer fazer rápido e não necessariamente isso é bom. Uma patente mal feita vale nada, né? É cara e vale nada. Então, e entendendo que o que a gente procura também é de soluções globais, provavelmente você vai ter que preencher e vai ter que pagar para cobrir aquilo em outros países no mundo afora. Então, isso tem um custo e tem que ser bem pensado de como isso vai ser feito. Por isso, pensar a estratégia de propriedade intelectual é fundamental para fazer um uso eficiente de todos os recursos, né? Dos poucos recursos que tem, geralmente. Perfeito. O chat está bombando aqui. Eu vou passar agora para o Dilip Kumar. Tem uma pergunta. Então, Dilip, se você puder abrir o microfone, se apresentar, fazer a pergunta direto para o Fran. Acho que é bacana, que a gente conhece, cria uma troca aqui. Se tiver aí ainda também, né? Aí fala que não pode. Tá, beleza. Então, vou passar aqui. A pergunta é, Fran, que estratégias podemos implementar para demonstrar efetivamente o valor e diferenciar nossa tecnologia de laboratório dos concorrentes em um mercado concorrido, ao mesmo tempo que garantimos a conformidade com os requisitos regulatórios? Eu acho que por isso é importante entender, ok, se você está num mercado que está super concorrido, vocês, para esse mundo de venture capital, tem que buscar algum diferencial, tem que ter uma abordagem diferente, algo que some muito mais aquilo que da solução, sim? Ou porque você é muito mais econômico, ou porque você é muito mais rápido. E quando é muito mais econômico, não é um 0,1, 1%, 2%, senão é 10 vezes mais barato, 10 vezes mais rápido, sim? Algum diferencial aí tem que buscar. É uma coisa meio óbvia o que estou falando, mas buscar esse diferencial, e para isso tem que entender muito o problema que está abordando. Sim? Se realmente é um problema, qual problema, como abordar esse problema e como se diferenciar aí. A diferenciação vai ser fundamental para que por exemplo, eu vou falar das soluções que a gente procura. Se você fala em nanotecnologia, tem muitos grupos que estão trabalhando em nanotecnologia no mundo. Agora, quando você começa a funilar essa nanotecnologia, então, nanopartículas produzidas a partir de, ou como a partir de, e que atacam assim, e que são... Aí é que você vai achando um nicho, um lugar onde você faz um diferencial. E eu tentaria buscar sempre... A gente pensa da seguinte maneira, o que é que eu posso resolver a partir do nosso conhecimento científico, sim?
A nossa equipe científica tem um conhecimento, e isso é muito particular, porque cada uma dessas componentes da equipe tem uma formação diferente, uma trajetória diferente, que acabaram no mesmo laboratório. Você fala, o que grande desafio eu poderia resolver a partir desse meu conhecimento científico? Sim? E buscar aí ok, eu estou apontando para resolver uma coisa, mas se eu apontar aqui eu tenho um nicho que ninguém resolveu ainda e que tem um mercado importante. Sim? Aí, para responder particularmente para o Dilep, precisaria entender melhor aonde aonde está inserido, em qual mercado, que tem. Uma coisa fundamental é entender que outras soluções tem, para que vocês têm, que outras soluções têm e que vantagens e desvantagens tem cada uma e por que a sua é melhor que o resto. Entender isso é fundamental para poder desenhar a solução da melhor maneira possível. Não sei se respondi muito genérico. Perfeito, Fran. Obrigado. Vou passar a palavra agora para o Sérgio Rizola, né? Recebi até um WhatsApp aqui falando, Sérgio quer falar, passa a palavra para ele. Então, Sérgio, está com você aí, então se apresenta para o pessoal aí, pode fazer a pergunta diretamente, por favor. Mudou, Sérgio. Não estou te ouvindo. Não sei o resto. Não estou ouvindo também. Ou você não está ouvindo a gente? A gente está te vendo, isso sim. Sérgio, seu microfone está mutado. Agora sim. Agora sim. Pessoal, o Sérgio foi uma das primeiras pessoas que eu conheci em meados de 80, quando eu comecei a trabalhar no Fiocruz, viu? Só isso, quase me mato de emoção estar aqui, viu, Sérgio? Oi, Maria Celeste, querida. Que gostoso vê-la aqui. Mostra a sua cara, estou com saudade. Ai, tô aqui, querida. E eu estou aqui até agora também por causa de você. Eu falei, eu vou ver a abertura, vou entender um pouquinho o rumo, mas aí quando eu vi Maria Celeste firme, forte, mais uma razão para permanecer. E olha, Francisco, que gostoso escutar essa aventura de vocês, que não é nova, essa estrutura que vocês têm. O Sérgio, você nunca viu falar e teve a obrigação disso. Fiquei 25 anos na USP e montamos aquela incubadora Cientec da USP. Eu acho que as primeiras experiências da Fiocruz na transferência do conhecimento dela foi com aquele Rodrigo da PR3, Dengue Tech, esse produto que faz show no mercado hoje, e quantas vindas com Venture Capital. O Criatec inaugurou investimentos com essa parceria Fiocruz, Cientec, USP. Enfim, e quando você junta grupos de pesquisa de uma universidade ou de um centro de pesquisa, alguém ligado ao business, uma pegada do I da inovação, e então dá esses negócios, não é? A gente hoje eu sei com a Magnamed, os respiradores que nos ajudaram tanto no Covid, falei com o Ataru da Sul. Então, a minha pergunta que eu escrevi foi assim: essa análise que você olha, a equipe que está na bancada acadêmica, você olha a equipe, aí você olha os títulos de doutorados, os papers da pessoa, e já alguém ali no meio delas com uma pegada de business, uma pegada do guia de mercado. Isto, para vocês, é um peso. E aí eu pergunto, tempo disso de análise? Quanto tempo você vai namorar essa equipe e a propriedade intelectual, olhar esses próximos passos? Deu meio cortado, então vamos ver se eu entendi bem. Estou percebendo que está tendo um eco. Sim.
Mas, vamos lá. O que a gente busca são equipes científicas. Eu não necessariamente a gente faz uma pesquisa de quais papers as pessoas publicaram, nem nada disso. Sim, a gente tenta avaliar com nossa equipe científica o conhecimento científico ao redor desse projeto em si, a profundidade, e a gente tenta entender a originalidade dessa proposta em relação ao que tem o mundo. Mas muito do que a gente faz é provocar os cientistas ou as equipes, digamos, a que tragam essa informação para a gente, sim? E a gente vai conversando e avaliando isso, tá? Aqui, sempre o investimento tem como 3 partes fundamentais, né? O mercado. Então, a gente tem que entender que o mercado é muito grande o suficiente para isso, sim? E aí falamos em bilhões de dólares, tá? Então, quando a gente procura, sei lá, uma terapia, por exemplo, essa empresa de órgãos em porco para transplante humano, eu não sei exatamente quanto que é o mercado, mas é enorme, digamos, porque a gente, se isso chegar e não tem, e aí tem originalidade, porque não tem muitos grupos no mundo fazendo. Fazer isso desde a América Latina é muito mais econômico, muito mais econômico, digamos, enquanto a P&D. E se a gente conseguir resolver esse problema, digamos, ou estar entre os primeiros que resolvem esse problema, o ganho é, sei lá, quanto vale isso? Não tenho nem ideia, mas é muito, sim? No meio tem um risco tecnológico, sim? E tem a equipe. A gente, o que mais olha é a equipe. Mas a equipe, enquanto a conhecimento, mas a gente tem como avaliar mais parcialmente isso, mas temos como avaliar isso e checar e cruzar informação para entender. A gente está fazendo isso, em definitivo, faz um tempinho já. Mas é muito também de como essa equipe trabalha em si, e se entrosa, e se conecta, e se comunica, e entende, e absorve, e aplica esse conhecimento, sim? Como lida com diferentes situações, sim? E no meio vai estar o risco tecnológico, que é um risco que o Venture Capital justamente está disposto a assumir. Por que a gente pensa que o Venture Capital, o capital de empreendedor, é bom para a ciência? Porque, em definitiva, você tem... A ciência vai fazendo hipóteses, sim ou não, hipóteses sim ou não. Isso, você vai tirando o risco dessa tecnologia, dessa ciência, ao mesmo tempo que você vai fazendo rodadas de capital que vão pagando essa tirada de risco, digamos. À medida que você vai tirando risco, você vai fazendo diferentes rodadas de investimento para isso. Então, o investidor está disposto a assumir risco, sim? E aqui uma diferença fundamental é entre incerteza e risco, sim? Não é incerteza, não sei o que vai acontecer. Não, eu tenho mais ou menos probabilidade de que isso aconteça. Pode ser 50-50, pode ser 70-30, não sei. Mas tem que poder transformar essas incertezas em risco. E o investidor vai aceitar ou não esse risco, sim? É parte do jogo. Mas eu sempre vou estar olhando risco, oportunidade. Ou seja, se eu assumindo esse risco, mas se eu vou chegar àquele mercado imenso, puta, eu acho que a equipe é a melhor equipe para fazer isso acontecer. Eu acho que tem conhecimento suficiente para fazer. Eu acho que entendeu essa lógica de venture capital e vai embarcar nisso. E o mercado lá na frente é enorme. No meio, sim, pode acontecer muita coisa, pode não dar certo, pode ter que virar outra coisa, sim. Mas é isso. E em quanto tempo a gente abre a chamada agora, tem uma conversa, tem outra, a gente vai avaliando e durante os 3 meses
é o nosso processo mais de avaliação. Mas, de novo, vai muito em equipe, logicamente, em projeto e entender, mas isso a gente consegue detectar bastante, já temos experiência com isso. Então, o processo inteiro quase que dura um ano, né? Mas intenso são 4 meses, 5 meses, 6 meses. Tá? Perfeito, obrigado, Fran. Fernanda, você levantou a mão, você quer aproveitar o contexto aí? Por aqui. Eu queria vou pular um pouquinho aí na frente das perguntas rapidinho, só pegar o contexto que o Sérgio trouxe aqui, e aí juntando com uma outra questão que você colocou lá atrás, Francisco. Você falou da tua estratégia, né, do teu tempo de saída, que pode levar 3, 5, 7 anos. Falando um pouquinho do teu exit strategy, assim, qual que é, alguém te perguntou, né, os TRLs, eu entendi que você investe em TRLs bem early stage, né, assim, e aí eu queria entender um pouquinho de vocês, em termos de estratégia de saída, qual que é esse de-risking que vocês, que vocês estão dispostos a correr, e em que momento vocês esperam sair? Ou seja, dentro da estratégia de saída de vocês, em que momento é o momento certo para fazer o de-risking e fazer a alavanca de valor necessária para vocês, que está dentro do modelo de vocês ou da expectativa de vocês? Só deixa eu fazer uma aclaração. Eu não falei que a gente ia sair em 3, 5, 7 anos, senão que a gente não espera, dentro dos investimentos, que as empresas tenham vendas, produtos, serviços, em 3, 5, 7 anos. Sim? Tá bom, obrigada pelo clarear. É isso para aclarar. Enquanto o exit, sim, os fundos, e por isso também encaixa muito bem em que a ciência precisa. A gente entra em TRLs bem iniciais, sim, ou pode entrar bem iniciais. Os fundos, tipicamente, o fundo de Venture Capital, tipicamente, e o nosso particularmente, é há 10 anos, sim? E pode ser 10 mais 2, aí é uma questão de negociar com os investidores do fundo, sim? Então, quando você tem 10 anos, se eu faço um investimento no ano 1, eu só espero sair desse investimento em ano 9, 10, 11, 12, máximo. Sim? Você sempre nos fundos de Venture Capital, você tem um momento de investimento, que normalmente são os 3, 4 primeiros anos, sim? E aí depende da tecnologia, depende da onde, que tipo de investimento você vai fazer. Mas a gente, por exemplo, lançou o primeiro fundo investiu entre 2017 e 2018 a 2021. Em 3 anos foi feito todo o investimento, sim? Depois, investimentos iniciais. Depois você entra nas próximas rodadas fazendo follow-ons, mas aí... então, nos 3 primeiros anos você investe, nos 3 últimos anos você desinveste. Você deveria sair dessa posição. O que a gente espera? Isso é super difícil falar. A verdade é isso, Fernanda, porque não está claro aonde, por exemplo, uma empresa que está fazendo órgãos em porcos é uma coisa, uma empresa que está em plant-based é outra, uma empresa que está fazendo diagnóstico rápido, sei lá. Então, o que a gente espera, e o mais comum de acontecer, vai ser que uma grande empresa adquira essa solução, essa empresa mais na frente. Já tivemos um exit, sim, e já tivemos um write-off. No exit, foi uma empresa que estava trabalhando com CRISPR, para a agro, estava buscando essa solução, aonde entrar, eles fizeram todo esse processo, estavam buscando para a agro, e aí veio a pandemia. Aí não conseguiam utilizar essa CRISPR, desenharam a sua própria enzima e aí fizeram um diagnóstico rápido de COVID, sim? E uma grande empresa adquiriu. Esse processo durou 2 anos e meio. É comum? Não, não é. O que a gente espera é que muitas dessas empresas que a gente está gerando sejam interessantes para
outros players continuar isso. E a gente vai sair uma vez que esses players cheguem, digamos. Ou que aconteça que que chama mercado secundário, onde você vende a participação para um acionista já da empresa. Mas não está claro isso. Mas o que a gente espera que seja mais comum é que tenha esses grandes players ou outros players querendo adquirir para fazer um catch-up em tecnologia. Sim? Tem gente que não tem a capacidade de fazer isso, e é muito mais econômico você ir e comprar alguém que já está fazendo isso faz muito tempo, que está desenvolvendo isso, que entende do mercado, do que fazer internamente. Entendeu? Que essa poderia ser uma saída. Tem? Tá joia. Você falou, então, de estratégia de saída vai ser via aquisição por empresas. Tem também a possibilidade de vocês não saírem totalmente, mas serem diluídos por outros fundos também que vão investindo, alguma coisa nesse sentido? A gente sempre... é muito comum que a gente vai se diluindo. A gente investe o primeiro ticket e depois, nas próximas 2 rodadas, a gente espera que, se essa empresa continuar em séries B, C, D, a gente vai se diluir. Isso vai acontecer. Digamos. Tá bom. Mas vocês também, desculpa, vocês também colocam dinheiro nas rodadas seguintes? Sim. A gente pode investir até $1,5 milhão em cada projeto. Mas nas próximas rodadas, a gente nunca lidera as rodadas, sim? Porque a gente já acreditou, já investiu, os founders têm que ser capazes de ir e convencer, ir e vender esse projeto para outros investidores que acreditem nisso, sim? Obrigada, Francisco. Obrigado, Fernanda. Agora eu vou passar para o Dilip Kumar, acho que já foi, né? É o Darlin de Andrade Lourenço. Darlin, pode abrir seu microfone e aí se apresentar para o pessoal e fazer perguntas diretamente para o Fran? Oi, pessoal, estão me ouvindo bem? Sim. Tá bem. Oi, Fran, obrigada pela palestra. Eu tenho uma empresa, uma startup, na verdade, aqui em Pelotas, e a gente tem interesse em participar da próxima abertura de edital da Gridex. Só que uma pergunta que me surgiu e converge com a pergunta dos outros participantes é em relação à equipe. A minha startup, ela é de bioinformática e biotecnologia, e nós todos somos biotecnologistas dentro da empresa. E, claro, cada um mais especializado em diferentes áreas que convergem, né, para a criação do nosso serviço. Só que eu queria saber se, no processo de seleção, ter essa equipe toda com a mesma formação seria uma desvantagem, e se a Gridex prefere assim, dar alguma vantagem para empresas que tenham diferentes formações. Era mais essa questão da equipe mesmo, a minha preocupação. Era para eu ter ido em Pelotas faz 2 semanas, só que não consegui pausar. Aí a Sul Biotech, eu ia estar lá, mas indo à tua pergunta, não precisamos, a gente não prefere, a gente não tem nenhuma limitante a priori com nada. Sim, eu prefiro escutar a ideia que vocês têm e entender como vocês trabalham, e é muito... Tudo isso é muito caso a caso, sim? Vai depender se o que vocês estão fazendo, se faz sentido, pelo menos para a gente, e tem que entender isso, né? Para a gente, dentro do nosso escopo, se faz sentido isso ou não, ou como faria sentido ou não. Mas, então, o que eu te proponho é, vamos conversar para entender isso, para fazer o ida e volta, para entender se vale a pena, ou como seria, sim? Porque muitas vezes começa, Darlin, com... Eu falo com um pesquisador, e tem um projeto de uma forma, e isso tem um ida e volta, normalmente. Então, eu peço para vocês pensarem, talvez, se tem alguma outra forma, como, ou se poderia, e aí a gente traz pessoas de ciência para entender melhor esse potencial. Então,
em geral, tem um ida e volta. Então, o que eu te proponho é, se a inscrição, eu entrei no site, mas vai estar aberta nos próximos dias, ou, Anderson, eu posso te passar, me escreve aí no meu e-mail, ou no WhatsApp, a gente marca uma reunião, a gente conversa, sem problema. Mas, a priori, não temos nenhuma limitante. Sim? Tá bem, muito obrigada. Obrigado a você. Obrigado. Agora eu vou passar para Roberta Argento, sobre exemplos na área social. Roberta, quer, por favor, abrir o microfone, se apresenta aí para a gente conhecer também. Olá, prazer, Francis. Sou da Fiocruz também, eu coordeno o programa de políticas públicas em modelo de atenção e gestão da saúde. Estou um pouco mais sobre curiosidade, na verdade, se você tem algum exemplo nessa área com tecnologias sociais, porque é a minha área, né? Porque eu vi muita coisa relacionada à biotecnologia, né? E aí, assim, é mais uma questão de curiosidade mesmo, se você já trabalha com isso e se tem alguma outra empresa interessada nessas questões que você conheça, principalmente na América Latina. Então, a ver, é um desafio. Ou seja, deixa eu ver se eu entendo bem, Roberto. Se a gente investiu em alguma empresa que faz biotecnologia, talvez para uma população mais carente ou mais global, sim? Porque você vê a OncoPrecision é medicina de precisão para pacientes oncolíticos e demais, é uma coisa, é uma tecnologia. Mas a gente, por exemplo, tem uma empresa de diagnóstico rápido para fazer multiplexado de diagnóstico rápido através de peptídeos, sim? E isso está direcionado a quê? A populações mais carentes, onde você poderia massificar esse diagnóstico de diferentes enfermidades com uma amostra só em pouco tempo, sim? Por exemplo, não sei se isso... Então, é um desafio, sim, porque as doenças negligenciadas, mas vamos lá, malária, morrem 400.000 pessoas na África todo ano. A gente se assustou com o Covid, porque, claro, isso tocou a alguns países que têm outras condições. Mas, em definitiva, a gente sempre está aberto a entender se tem soluções para isso, com a mesma lógica. Tem que ter um diferencial, tem que ser muito bom, sim, porque sempre tem fundos para isso. Ou seja, o capital não é uma limitante, senão trazer soluções realmente que possam gerar impacto e que nesse desenvolvimento vale a pena. Então, a gente, de novo, não descarta nada a priori, sim, sempre igual. Então, eu não é que eu estou procurando coisa só para doenças tipo câncer ou, sei lá, Alzheimer. Busquemos possibilidades, estamos abertos a escutar e entender. Se isso faz sentido no nosso modelo, estamos super abertos. Se é comum, não é tão comum. E, às vezes, o problema é, ou seja, como você dimensiona o mercado, sim? Mas talvez você pode ir para algum lugar e depois redirecionar para outro. A gente sempre procura muito soluções de tipo plataforma, sim? Já, eu tenho a molécula para X doença. Não, peraí. Como você desenvolveu essa molécula? Será que você pode desenvolver outras, pode detectar outras, pode descobrir outras? Aí que, então, porque é uma forma muito menos binária, se quiser, de ver as coisas. Então, plataformas de soluções é o que a gente procura. Plataformas de desenvolvimento de diferentes coisas que possam ajudar. Talvez na saúde, mas talvez no agro, talvez na veterinária, sei lá, por que não? Se isso traz soluções para a população e o caminho é um pouquinho meio em diagonal, bom, a gente vê. Não temos, mas não é tão fácil de... É fácil de encontrar, às vezes não é fácil de ver como imaginar isso daqui a 10 anos.
Mas Não, é fácil de encontrar, não é fácil de escalar. É diferente, não é fácil de escalar isso. Tá. sim, em Obrigada. geral, a biotecnologia não é fácil de escalar e é um dos grandes gargalos que a maior parte das soluções tem. Tudo no laboratório funciona, mas quando você quer escalar isso a 5, 10 e trazer uma solução para... Muitas vezes vem, por exemplo, não, porque da planta tal, extrato tal, mas o que você vai ter uma planta? Se usam 10 pessoas, ok. Se usam 100, ok. 1.000, 1 milhão, 10 milhões. Como você escala isso? Ao final de contas, se acaba indo, tendo que desmatar para plantar. Então, tá... Ou seja, como você escala isso é um dos grandes gargalos. Então, em geral. Mas... Obrigado. Ô, Anderson, eu vou fazer uma fala aqui, tá? Porque também adorei te ver aí, viu, Roberta? Não tinha visto que você estava aí, nem sei se você já participou de alguma outra live ou não, se é a primeira. Olha, mas adorei Não, essa é mesmo. a primeira. E a sua pergunta foi excelente. Foi bom também ver a opinião aí do nosso palestrante sobre o tema, porque o programa da Fiocruz é tão ousado que ele pretende absorver o conjunto de resultados que a instituição gera. E a Fiocruz tem um portfólio imenso de projetos na área de promoção da saúde, projetos a gente chama de impacto socioeducacional, jogos e muito tipo de resultado que pode dar um jogo danado. Então, a gente está muito querendo aprender, vamos aprender isso junto, porque eu adoraria. A gente deveria ter lançado o edital ontem, por algumas questões internas, a gente adiou um pouco, a gente está ajustando algumas coisas. A gente está para lançar o edital muito em breve, aí fique atenta, viu? Que a gente adoraria ter um projeto de uma tecnologia social para testar, para ver como é, porque a gente tem muito projeto em comunidade que pode ser escalável, ou seja, a gente está curioso, a gente quer aprender. Está saindo muita literatura sobre negócio social, Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, investindo. A gente está querendo entrar nesse negócio, olha, pode se considerar uma das parceiras aí do empreendedorismo, viu, Roberta? Anderson, a Roberta eu conheço 1.000 anos, é uma pessoa fera no que ela faz, é uma parceira fantástica. Muito bom te ver aí e trazer esse tema. Obrigada. Isso é muito bacana, trabalhar com uma tecnologia nessa pegada social, esse é um aprendizado muito grande. Acho que tem mais uma pergunta aqui do Eduardo para o Fran, eu acho que ele está sem microfone, então eu vou ler. Cientistas e engenheiros estão preparados juridicamente, ou seja, na formalização de contrato, transferência de tecnologia, relação com fundos de investimento e tal? Tinha uma pergunta, e em geral sempre tem que buscar assistência. Não acho que, ou seja, é impossível a gente ter todo o conhecimento concentrado dentro de uma equipe. Sim? Então, e para fazer um uso eficiente de recursos, o mais eficiente, pelo menos no começo, quando é uma coisa bem inicial, é contratar um serviço e estar que seja recomendado, que tenha uma trajetória na área específica, sim? É fundamental fazer esse passo a passo bem feito no início, tanto na parte jurídica como na parte de propriedade intelectual ou regulatório, inclusive. Então, tudo isso, geralmente, tem empresas que estão fazendo há muito tempo, que já estão fazendo com startups. Então, eu acho que sempre tem que buscar esses referentes e não dentro da equipe. Eu ter dentro da equipe um advogado, eu acho que é sumamente ineficiente, pelo menos no começo. Quando você cresce, e mesmo a parte de propriedade intelectual, uma coisa é no começo, e aí dá para contratar esse serviço e excelentes serviços que cabem dentro de um investimento, sim? Ter isso dentro da empresa, não acho que seja... Aí tem que ver cada empresa, mas geralmente isso, quando a empresa cresce muito, aí sim, por aí faz sentido, mas não no começo. E não pretendo que as pessoas, ou seja,
não pretendemos que os cientistas ou os empreendedores saibam de tudo. Isso tem que buscar conhecimento onde está disponível e ver a melhor maneira de fazer isso acontecer. Sim. Bacana. Fran, acho que eu vou fazer uma pergunta aqui, acho que a gente está chegando ao fim das perguntas, mas questão de curiosidade, né? Você falou todo o processo aí do Explore, Ignite, falou aí com a Fernanda também como que é a captação das próximas rodadas, né? Pelo cheque de vocês, provavelmente essas próximas rodadas já estão meio que engatilhadas, porque eles vão precisar rápido de novos aportes. Mas, por curiosidade, como é que foi a criação do fundo, né? Acho que, não sei se você participou, acho que o Matias que deve ter encabeçado isso, para convencer esses investidores a botar um dinheiro no fundo específico de biotech, como convencer para eles que o retorno vai ser no mínimo em 10 anos, o cheque é muito maior do que uma startup convencional, de uma plataforma digital. Como é que foi essa história? Você podia contar um pouco aí para a gente, se você participou e tal? Não participei. Bom, o primeiro fórum foi todo um trabalho do Matias e o começo foi um investidor acreditando no Matias, que foram feitos 4 investimentos, os primeiros 4, sim. E a partir daí foi quando, ok, agora já temos esses 4 primeiros casos, mostraram para outros investidores que aí decidiram entrar, e geralmente são investidores, famílias ou empresas que de alguma maneira estão vinculadas à área, sim, seja grandes farmas, seja por agros, seja por alimentos, e que, sinceramente, jogam uma pequena moeda, né, uma pequena proporção do que eles têm nesse. Faz parte do jogo, é super difícil, porque é uma coisa que, de novo, ter os desafios que eu falava para a Fernanda, você falar que você vai fazer ciência de excelente qualidade desde a América Latina em 2015, digamos, não era fácil, não, tinha muita coisa a ser provada, mas que com o tempo vai se mostrando que pode acontecer. E que quando você vê a lógica de venture capital e a lógica da ciência, tem muita coisa que faz sentido, sim? E esse risco, a gente precisa alguém assumir esse risco. Então, o investidor de venture capital está disposto a assumir esse risco e ele investe uma pequena proporção. Geralmente investe, tem outro tipo de ativos onde investe a grande maioria do seu capital e uma pequena proporção investe nesse capital de risco e que, eventualmente, se essa solução chegar ao mercado, é um ganho imenso, que faz parte do jogo. Agora, e aí é super importante, porque você tem que, de alguma... A gente, como fundo, é um gestor de dinheiros de terceiro. Então, por um lado, você tem que convencer ao investidor que você vai assumir esse risco, que ele vai assumir esse risco para ganhar mais. Por outro lado, você tem que convencer os cientistas de recorrer esse caminho como tal e de outros fundos investirem também nessas empresas. É uma coisa que não é fácil, mas sempre tem aqueles investidores que olham e acreditam na América Latina, acreditam no potencial que tem a América Latina, mas você, digamos, o investidor tem que estar convencido de que vai ser melhor investir na Gridex do que investir num fundo que investe só em empresas de Stanford. Isso tem que dizer, bom, a gente provou, ou seja, a gente está hoje no segundo fundo, o primeiro foi de 12 milhões de dólares, o segundo fundo é de 30, que é o que a gente está desenvolvendo, e a gente vai ter um novo fundo em 2026, sim? De 50 milhões de dólares, a gente está estimando, mas é todo um processo de aprendizagem, por um lado, a gente está aprendendo, está criando, aprendendo, melhorando, dia a dia vamos ajustando e tendo conversas entre a equipe nossa para ir melhorando esse modelo e
buscando soluções para melhorar e levar esse modelo ao extremo, digamos, a poder trabalhar muito, a gerar muita tecnologia, a gerar muita ciência, a gerar equipes, a gerar trabalho, impacto, através desse modelo. É um desafio, mas cada vez mais eu vejo que tem gente olhando para isso. Muitos fundos de venture capital que anos atrás não queriam nem olhar, sim, e eram com a lógica, não, espera ter você alguma venda para eu e vem me contar, já estão olhando de outra maneira. Talvez se eu entrar cedo faz sentido, eu gostaria. Estão muito mais de olho, muito mais atentos, e eu acho que aí tem uma boa oportunidade. E eu acho que isso vai acabar acontecendo. Vai levar tempo, mas precisamos um pouco dos casos de sucesso, que ainda não tem. Mas isso faz parte da maturação, não sei se chama assim, ou madurez da indústria. É isso, obrigado, Fran. Acho que não tem mais perguntas, se tiver, por favor, fique à vontade. Mas, Fran, muito obrigado pela palestra, pelo conteúdo, pela didática. Parabéns pelo impacto aí que o Grid está fazendo na América Latina. A gente espera, né, já tem um caso de sucesso aí, né, do kit do Covid. A gente espera que tenha mais casos para incentivar ainda mais, né, novos investimentos nessa área, que é a tendência mundial, e a América Latina está precisando muito disso. Então, pessoal, Darlin, fica atento que em breve vai estar lançando o edital do Gridix, e Roberta e todos os pesquisadores da Fiocruz também fiquem atentos, que em breve a gente vai estar lançando o próximo edital do programa, o primeiro edital, né, do programa Empreendedorismo Fiocruz, que a gente também, além de entrar com mentoria, treinamento, consultoria, a gente dá um aporte financeiro no projeto, né, e seria muito bacana, Roberta, a gente ter uma tecnologia de impacto social no nosso programa, e ele ficaria muito feliz de trabalhar com isso. Então, Celeste, passo a palavra para você e depois para o Fran, para a gente finalizar aí nosso dia. Pois é, eu tenho mais do que agradecer a todos os presentes, e não tem como não destacar algumas presenças da Fiocruz aqui que me emocionam, e agradeço muito, assim, especialmente. Então, teve presença do Estênio, nosso diretor da Fiocruz Paraná, além da Karen e da Fabrícia, que trabalham lá no escritório de inovação, a nossa querida Isabela Gimenez, que é uma frequentadora assídua dos nossos debates. A gente agradece muito, Isabela, você está aqui sempre. Acho que eu ouvi sua voz algum dia, tá? Se prepara aí. E mais o Jorge Lima Magalhães, que é um parceiro também histórico aí de Farmanguinhos. Fico sempre muito feliz, Jorge, ver você em nosso debate. A gente quer também aprender com você. Enfim, quero ouvir todos aí. A Roberta já tive a chance de falar. Fico sempre emocionada quando vejo as pessoas da Fiocruz. Os parceiros de fora aqui também já falei de alguns, né? O Rizola, que foi uma emoção ouvir a voz dele e saber que estava aqui. E o professor Mário Stendel, da Universidade lá de Santa Catarina, que também é um fiel participante dos nossos debates. E todos os demais, né? Eu destaquei alguns porque a emoção é grande ver vocês aqui, fico muito feliz. E é isso, nosso edital está para sair, fiquem atentos. Esse primeiro edital é para o público interno, projetos de conhecimento da Fiocruz. A gente quer que esse conhecimento vire produto, chegue ao mercado pela via do empreendedorismo. Então é isso, gente. Super obrigado, presença de todos, e até a próxima. A gente vai anunciar em breve aí. Tchau. Obrigado, Fran. Passo para você, então, só para suas considerações finais aí, a gente encerra. Só agradecer muito, agradecer todo mundo que participou, que perguntou e demais, e desde já fico aberto para novas conversas, para encontrar com vocês e para poder entender, que conversemos para entender se podemos trabalhar, como trabalhar juntos e como desenvolver isso. E para tudo que eu puder colaborar com o Fiocruz, pode contar com a gente também. Sim. Muitíssimo obrigado e parabéns aí pelo programa de vocês. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado, Fran. Obrigado. Tchau, Estênio. Fico muito feliz de te ver aí, viu? Tchau. Tchau a todos.